Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Na verdade, eu gostaria de pedir primeiramente paciência, né? Um pouquinho de paciência para que vocês consigam assistir o vídeo até o final. Talvez ele se torne um vídeo um pouquinho longo, mas não venho falar através de igreja, não venho falar através de ser humano, eu venho falar da parte de Deus realmente, o que Deus tem colocado no meu coração. Então é uma palavra de Deus para a tua vida. Gostaria então que, se vocês pudessem tirar esse tempinho para me acompanhar aqui, porque na verdade o que me faz gravar esse vídeo é uma palavra que diz lá em Oséias 4, capítulo 4, versículo 6. Lá diz assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então essa palavra é uma palavra que me encoraja a gravar esse vídeo, né? E gostaria de falar um pouquinho sobre quem é Deus. Não sou a dona da razão, a expert em todo conhecimento, né? Mas eu gostaria de estar passando para as pessoas que assistem esse vídeo um pouquinho do que Deus vem me ensinando. Porque o Espírito de Deus, ele está conosco todos os dias e basta a gente ouvir a sua voz, ouvir o que ele vem colocar no nosso coração, para que a gente entenda qual que é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, para que a gente entenda até mesmo quem é Deus. E é o Espírito Santo de Deus que me deu a ousadia de estar hoje aqui gravando esse vídeo. Então, no início, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para que a gente pensasse um pouquinho. Para você, quem é Deus? Muitos interpretam a palavra de Deus como mostrando que falam, acredito que Deus seja uma pessoa cruel, uma pessoa que castiga. Outros vão falar que o Deus é misericordioso, que Deus opera maravilhas. Na verdade, Deus, na palavra toda dele, se manifestou. Só que as pessoas não aceitaram, né? Lá no Velho Testamento, logo no início, quando Deus criou todo mundo e por último criou Adão e Eva e deu toda a autoridade na terra para eles dois, eles se deixaram levar pelo pecado, né? Eles pecaram e Deus verificou que a humanidade continuou fazendo mal. A humanidade tendia para o mal. Aí Deus disse lá em Gênesis 6:3 que por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ou seja, Deus tirou o espírito dele de dentro de nós. E um pouco mais para frente ele viu que a humanidade estava só decaindo e ele quis acabar com a humanidade, mas ele preservou Noé, né? Então, aquela história que todo mundo conhece, né, de Noé. Deus mandou Noé fazer a arca, né? E porque ele acabaria com a humanidade, todos os animais que ali existiam, né? Aí Noé fez a arca, então ele levou alguns animais lá para dentro, né, das espécies que existiam, o casal de cada animal, para fugir desse dilúvio que Deus mandou, né? E só que depois, lá em Gênesis 9, 14 e 15, Deus falou assim: E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco das nuvens, então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então Deus fez um pacto com Noé depois do dilúvio. Ele disse que nunca mais iria acabar com a humanidade, né? Ele fez esse pelas suas misericórdias, né? Sua misericórdia que é tão grande, ele fez esse pacto com Noé, falando que nunca mais iria acabar com a humanidade. E como
para lembrança dessa promessa, ele então falou que o arco-íris apareceria, né? Hoje em dia a gente chama de arco-íris, né? Mas é o arco entre as nuvens que ele falou que aconteceria. Até hoje, ele mostra que a gente pode confiar nas promessas que ele tem para nós, né? Mas a humanidade continuou pecando, né? Porém, Deus viu em Abraão algo que fosse agradável aos olhos de Deus, né? E ele abençoou Abraão. Ele chamou Abraão e disse que toda a, todos os seus filhos, a sua herança, né? As pessoas, seus familiares, todos eles seriam abençoados, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, todas essas pessoas, a Bíblia relata, né? Com pessoas que Deus falava. Deus tinha por perto essas pessoas e mostrava os caminhos que eles deveriam andar, instruíam eles, né? Então Deus falava com essas pessoas. E até que quando José, que é um dos descendentes de Abraão, ele governou o Egito, ele virou até governador do Egito, né? Quando ele virou governador do Egito, o povo hebreu, que era o povo de Abraão, né? O povo que Deus separou para ser o seu povo, eles cresceram muito lá no Egito. E eles crescendo muito no Egito, os egípcios começaram a se sentir ameaçados e tornaram eles como escravos. E aí, o que acontece? Daí Deus levantou Moisés, né? Levantou Moisés para libertar o seu povo, o povo de Deus, né? Das mãos do Egito, porque eles sofriam muito lá no Egito, né? E aí Deus, mais uma vez, mostrou quem ele é, através de Moisés e o seu povo, pelo deserto, né? Saindo, ele tirou então o povo do Egito e levou até o deserto, né? E lá Deus mostrou, né, o seu poder, mostrou as suas manifestações ali, né? Mostrou muitos milagres que aconteceram. Deus fez cair o pão do céu, chamado de maná, codornas, água da rocha, enfim, muitas coisas que Deus quis mostrar para eles, que eles poderiam contar com Deus, eles poderiam contar que Deus iria suprir todas as necessidades, né? Mas mesmo assim, o povo sempre ficava se revoltando contra Deus. Continuaram não aceitando Deus, né? Da forma que Deus queria. Deus revelou os 10 mandamentos lá para Moisés, no Monte Sinai. Mas mesmo assim, as pessoas chateavam Deus porque nesses 10 mandamentos, Deus ainda colocou que as pessoas não deveriam idolatrar. As pessoas não deveriam idolatrar outros deuses, né? Que nessa época o povo acreditava que existia um Deus para chuva, um Deus para sol, um Deus para todas as coisas separadamente. Só que Deus quis mostrar que Deus é um só, né? Mas o povo continuava idolatrando, faziam imagens esculpidas para idolatrar, se curvavam a essas imagens e isso deixava Deus muito irritado. Então, a Bíblia inteira fala sobre idolatria, mas no Velho Testamento isso demonstra, é bem claro como Deus se irrita com esse tipo de coisa, né? Tanto é que nos 10 mandamentos está lá escrito sobre a idolatria. Aí, o que acontece? Vieram os juízes depois que governavam o povo, quando eles chegaram lá na Canaã, né, que era a terra prometida, que Deus prometeu para Abraão que levaria o seu povo. Então, ali surgiram muitos juízes que governavam a nação e muitos reis que depois vieram e eles continuaram caindo em pecado, sempre com a idolatria, né? Idolatravam imagens, idolatravam outros deuses, enfim, Deus se irritava muito com isso, mas alertava eles, Deus alertava todos eles. Sempre enviou profetas, homens sacerdotes de Deus, né? E falava através desses profetas do que Deus não se agradava, né? Então, mesmo assim, o povo, sabendo do que não agradava a Deus, fazia tudo que fazia, né?
E o que acontece nessa época do Velho Testamento, Antigo Testamento, para remissão dos pecados, né? Como Deus é tão misericordioso, ele ainda dizia que os pecados poderiam ser esquecidos, né? Através dos sacrifícios. Sacrifícios que eles faziam de animais, de cereais, sacrifícios que eles faziam quando havia o pecado. Então, Deus permitiu que esse fosse, através dessa maneira, tivesse a remissão dos pecados. E lá até em Romanos, que é no Novo Testamento, né, 6:23, explica mais ou menos o porquê, né, desses sacrifícios. Porque lá tá falando assim que para Deus o salário do pecado é a morte. Então, Deus é santo, né, gente? Deus é santo e Ele quer que a gente seja assim. E quando há pecado, Ele é justo, né? Então, não é que ele deseja, mas pela sua justiça, o salário do pecado tem que ser a morte. Então, ele permitia que os animais morressem, né? Para poder ser redimido esses pecados que acontecessem, né? A partir de um certo tempo começaram então a surgir os profetas que começaram a dizer que esses pecados já não agradavam mais, esses sacrifícios já não agradavam mais a Deus, que não adiantava mais as pessoas sacrificarem animais, porque eles não estavam fazendo isso com realmente o coração humilhado e pesado por estar pecando contra Deus. Então Deus começou Deus via o coração das pessoas e via que isso não agradava a Deus, né? Então ele começou a não se agradar mais, né, desses sacrifícios. E ele falou que então ele teria, como Deus é misericordioso, né, ele teria uma outra maneira de fazer com que os nossos pecados fossem perdoados, porque ele viu, né, ele já sabia desde o início que a humanidade ela está sempre voltada para o mal. A humanidade, ela não quer, o ser humano não nasce com o bem, querendo o bem. Ele nasce já voltado para o pecado, voltado para a maldade. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, né, traçou um plano. Ele traçou um plano através do seu filho, né, o seu filho unigênito, que dizem as escrituras que Deus tinha um filho único, né? E não nesse plano que a gente vive, mas no plano espiritual, no plano eterno. Deus teve o filho Jesus e ele, por amor de nós, enviaria o seu filho Jesus para sofrer e para pagar pelos nossos pecados. Porque Deus é bondoso, mas ele é justo e ele sabe que o pecado traz a morte, né? E isso ele já alertava lá no Antigo Testamento, através dos profetas. Ele falava que iria chegar o dia em que ele iria mandar o seu filho Jesus para salvar a humanidade. Então, lá em Jeremias 31 até o 34, diz assim: Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver deposado, diz o Senhor. Mas esse é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Então aqui a gente vê que todas as pessoas iriam conhecer quem é Deus, porque ele enviaria uma maneira, né, de demonstrar isso. E essa maneira perdoaria os nossos pecados e todos conheceriam quem é Deus, né? E essa maneira viria de tal forma
que tocaria no coração das pessoas, né? E não daquela forma que Deus tirou lá do Egito, né? Falando através dos profetas, mas da maneira que Jesus viria, isso tocaria as pessoas no coração e as pessoas se voltariam a Deus através do coração e não através de sacrifícios superficiais que as pessoas antigamente faziam, né? Então, Deus arrumou esse plano, né? Elaborou esse plano. Até mesmo antes de ele criar o homem, né? Deus já sabia que isso iria acontecer e ele já tinha esse plano em mente, né? E também é falado do seu Filho unigênito que ele enviou, lá no Velho Testamento, também lá em Isaías 53, versículos de 2 a 12. Lá fala assim: Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Aqui ele está falando claramente como era Jesus, como ele seria, né? E depois foi confirmado, né? Essa profecia foi confirmada através da vinda dele, né? Continuando o que Isaías estava falando. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Então aqui fala, por que ele veio? Por que Deus mandou o seu Filho unigênito Jesus para cá? Para ele ser ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus trouxe a paz através da sua morte na cruz, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro. E como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então aqui diz bem claramente, Jesus foi dado como oferta pelo pecado. Assim como antigamente as pessoas entregavam como oferta os animais para Deus como remissão dos pecados, agora o plano de Deus era através de uma maneira só, de uma oferta só, fazer com que as pessoas se sentissem perdoadas por Deus por causa dos pecados que cometem. Agora no Novo Testamento, quando Jesus veio à Terra, né? João foi um homem do Novo Testamento que foi enviado para preparar o caminho para Jesus. Então ele veio e preparou o caminho, disse que o Messias viria, que todas aquelas profecias que os profetas falavam no Antigo Testamento seria cumprida através do Messias. Então João veio para alertar o povo sobre isso. E lá em João, capítulo 1, 29 até o 34, ele diz o seguinte: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel é que vim batizando em água.
E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, a profecia se cumpriu no Novo Testamento. João revela e fala quem é o Messias, né? E muitas pessoas hoje em dia não estão vendo que foi Deus que enviou Jesus. As pessoas acham que Jesus foi um homem bom que veio, né? Mas não creem que ele é o Salvador. E na verdade, com as escrituras do Novo Testamento e até mesmo no Antigo Testamento, através dos profetas, é visto que o nosso Salvador seria Jesus, né? Seria o Messias. Jesus salvaria a humanidade para aqueles que crescem, né? Então, a pergunta que eu tinha feito no início é: quem é Deus? Às vezes, as pessoas hoje em dia, com essa rotina apurada que todo mundo tem, não estão mais dando bola para isso, não estão mais se questionando, não querem mais saber de Deus, muito menos questionar. Então, através desse vídeo, eu quero fazer com que as pessoas parem e vejam que, na verdade, tudo isso que existe no mundo hoje vai passar. Ninguém está preocupado com o que vai acontecer quando a gente morre, né? Porque você pode passar aí do outro lado da rua amanhã e pode morrer. E aí, para onde você vai? A palavra revela que a gente vai para algum lugar. Muitas pessoas nem sequer acreditam nisso, né? Acham que a gente simplesmente vai morrer e acabou por ali. Mas, na verdade, o que a palavra de Deus revela é diferente, né? A palavra de Deus revela quem foi Deus no passado e revela o plano que ele fez para nos salvar e revela o futuro. O que será da eternidade? O que é a eternidade? Né? E a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre vai ser o mesmo. Muitas pessoas estão achando que Deus se molda ao ser humano. Mas, na verdade, a gente é que tem que resgatar o porquê que a gente foi criado. A gente tem que resgatar a nossa essência. A gente tem que resgatar os propósitos de Deus. Porque Deus nos criou para alguma coisa. E as pessoas estão deixando esse plano que Ele tem para cada um de nós de lado. As pessoas não estão mais ligando para aquilo que Deus quer de nós. Só que a palavra revela que sem santidade ninguém verá Deus. Isso está escrito na palavra. E na palavra também está escrito que toda palavra que está na Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, a gente tem que crer no que diz a palavra. E a palavra fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Será que a gente está buscando essa santidade hoje em dia? Muitas pessoas simplesmente não querem nem ter relacionamento com Deus. Quem dirá ter santidade? Para a gente ter santidade, buscar santidade, a gente tem que buscar Deus. E hoje em dia, as pessoas não querem mais saber. Então, até no Novo Testamento, as pessoas vendo quem foi Jesus, vendo Jesus falar, ouvindo ele falando, ainda assim os apóstolos perguntavam para ele: mas quem é o Pai, Deus Pai? Como está escrito lá em João 14, 8-12. Filipe, que foi um dos apóstolos, chega a Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus respondeu: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Essas palavras de Jesus nos mostram que a gente tem coisas a serem feitas aqui. Ele disse ainda que a gente faria coisas maiores do que as que ele fez. E ele fez muita coisa. Ele curou, ele pregou, ele visitou as pessoas famintas, os mais pobres, ele deu a mão para essas pessoas. Ele andou de cidade em cidade pregando, falando sobre o reino de Deus. E ele quer que a gente faça isso. E ele quer que a gente faça coisas maiores do que essas. O que acontece é que as pessoas já não acreditam mais nesse poder de Deus hoje em dia. As pessoas acham que por Jesus ser quem foi, ser Deus, né? A gente sabe que a gente crê na Trindade, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três são Deus unidos, né? Apesar de eles serem três pessoas, eles são Deus em unidade, eles têm a mesma essência. Então, as pessoas não acreditam mais que hoje em dia a gente possa fazer alguns dos milagres que Jesus fez, que Deus não se manifesta através da nossa vida. As pessoas estão perdendo isso, não estão mais acreditando nessas coisas. E na verdade a palavra de Deus nos mostra bem o contrário. As palavras de Deus nos mostram que Jesus disse que a gente faria coisas muito maiores. Não porque somos maiores do que Jesus, não. Ele é Deus. Ele veio para nos resgatar, ele veio para nos salvar. Mas ele quer que nós proclamamos o Evangelho, proclamamos o reino e as coisas que há de vir, a eternidade, através do Espírito Santo. Jesus foi embora, mas ele disse que deixaria o Espírito Santo. E para que ele pudesse deixar o Espírito Santo, ele tinha que ir. Ele falou isso porque no passado Deus falava pessoalmente com profetas, com sacerdotes. As pessoas iriam atrás desses profetas para saber o que Deus queria. Mas através da ida de Jesus e com a vinda do Espírito Santo que ele enviaria para cada um de nós que crêssemos em Jesus, agora todos nós poderíamos ter esse diálogo pessoal com Deus. Então é através do Espírito Santo de Deus que habita em nós que a gente pode se relacionar com Deus. Não precisamos mais ir atrás de profetas, não precisamos mais ir atrás de outras pessoas, não. O Espírito Santo habita em nós, se assim a gente desejar, e Deus fala conosco através do Espírito Santo. E é por causa das palavras que Deus tem colocado no meu coração através do Espírito Santo é que eu venho gravar esse vídeo. É Deus que está me dando essa ousadia para vir falar com vocês. Quem me conhece sabe que eu sou tímida, que eu sou envergonhada e que se fosse por mim mesma eu não falaria, eu não iria, não gravaria nada. Eu sei que muitas pessoas vão me criticar, mas é o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim que me deu essa ousadia. Vocês já vão entender porque eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, porque tudo isso que eu tô falando tá na Bíblia. Se a gente olhar lá em João 3, 16, 18, a gente vai ver o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui, todo o contexto da Bíblia, do Novo, do Velho Testamento, está todo nesse capítulo, nesses versículos de João 3, 16 e 18. Não existe outra maneira de ter salvação.
de ter a vida eterna. Não existe outra maneira a não ser crendo em Jesus, é o que diz a palavra. Aqui diz que a gente vai ser salvo por crer em Jesus. Mas também a gente vendo o Novo Testamento, a gente vê que não basta só crer. A gente tem que andar em obediência a Ele. Como aquele versículo que eu falei antes. Sem santidade ninguém verá Deus. E Deus é justo. Deus é justo em tudo que Ele fala. Em tudo que Ele falou através da palavra dEle. E Ele vai fazer a justiça dEle. Então a gente tem que ter esse temor. A gente tem que, lá em Provérbios, falar muito do temor que a gente tem que ter pelas pessoas, por Deus. As pessoas estão perdendo esse temor. A gente tem que resgatar isso. Mas não é um temor de, eu tenho medo de Deus. Não. É um temor que nos aproxima de Deus. É um temor como a gente teme os nossos pais, por exemplo, quando a gente é criança. É em amor. A gente tem que temer Deus em amor também. Jesus disse lá em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando, se você quer ter a vida eterna, se você quer buscar a Deus, é só através de mim. Então, é aquele versículo que eu falei do início, as pessoas estão perdendo, estão morrendo, estão perecendo por falta de conhecimento. As pessoas não estão buscando a verdade, não estão buscando conhecer a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então as pessoas têm que ver isso, que Jesus é a salvação para a humanidade. Deus enviou o seu único filho por amor de nós, para que ele pudesse pagar os pecados naquela cruz, os pecados que nós cometemos e que a gente comete até hoje, né? A gente comete esses pecados e Jesus foi na cruz para nos salvar. Ele fez aquilo para que a gente pudesse crer que realmente ele estava fazendo aquilo por nós e nos arrependêssemos dos nossos pecados. Então ele não quer que a gente continue pecando, que muitas pessoas estão fazendo também, falando, Jesus fez aquilo na cruz, então ele vai me perdoar por tudo. Não é o que a palavra fala. A palavra não fala isso. A minha primeira pergunta em relação a quem era Deus, então agora eu acho que já está começando a ser um pouco mais esclarecido, né? Mas a outra pergunta é como saber se realmente cremos nele e se teremos a vida eterna. Então lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 3 a 6, fala assim: Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então não adianta as pessoas falarem, eu conheço Jesus, meus pecados foram perdoados por crer. Não. Aqui a palavra fala que se você realmente está nele, se você permanece firme com ele, você anda como ele andou. E Jesus veio também para nos dar o exemplo de como devemos andar, de como é Deus. E como disse lá em Isaías, ele não era formoso, não era belo, ele era humilde. E ele aguentou calado tudo o que Deus queria para a vida dele. Ele aguentou calado até o fim, até que se cumprisse os planos que Deus tinha para ele. Será que nós também temos essa obediência dentro do nosso coração para fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas? Será que a gente realmente está buscando obedecer a Ele, obedecer em amor? Será que eu não estou fazendo porque eu sou obrigada, porque uma religião está dizendo que eu tenho que fazer? Será que é em amor? Jesus já disse que os sacrifícios dados antigamente não agradavam a Deus. Aliás, Deus disse, né? Deus disse que isso não agradava, o que ele queria era o coração. E através de Jesus ele manifestou que a gente deveria vir até ele por amor ao que Jesus fez também por nós. A gente tem que amar aquilo que Jesus fez por nós. Porque é a maior expressão de amor que Deus fez por nós. Ele enviou seu Filho Jesus para nos salvar,
para pagar pelos nossos pecados, então nem um sacrifício mais é preciso. A gente apenas tem que crer nele, crer no que ele fez. E como que a gente faz as obras que ele disse que a gente faria maiores, aquele versículo que eu falei lá? Como será que a gente deve fazer essas obras que Jesus falou que a gente faria maiores, que ele fez? Lá em João 14, 12 fala assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Então, a gente tem que continuar o trabalho que ele começou. É o que diz esse versículo. A gente tem que continuar o que Jesus começou. A gente tem que fazer isso. Tudo não parou em Jesus. Jesus nos salvou, Jesus fez aquilo para nos salvar, né? Aqueles que crerão, né? Que vão crer naquilo que Jesus fez, vão ser salvos, mas Jesus não quer só isso. Jesus quer que a gente fale dessas boas novas para as pessoas. E Jesus quer que a gente manifeste o poder de Deus hoje em dia, para que as pessoas vejam quem é Deus. Deus está vivo e ele age ainda hoje através de nós. Não era só no Velho Testamento, não era só na época de Jesus, não. Hoje em dia, ele também quer agir entre nós. Só que as suas manifestações estão reduzidas, porque as pessoas não creem. Jesus mesmo, quando ele pregava e curava as pessoas, teve cidades que ele disse: aqui não vai ter tantas curas, porque as pessoas não estão crendo, as pessoas não creem. Para a gente receber de Deus, a gente tem que crer, a gente tem que buscar. E as pessoas não estão mais buscando, não estão mais crendo que Deus age ainda hoje com o seu poder. Só que ele age através do seu Espírito Santo. Ele age através do Espírito Santo que é enviado a nós. Só que não é qualquer pessoa que tem o Espírito Santo. Porque eu vou mostrar para vocês. Lá, deixa eu achar o versículo aqui certinho. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 a 15 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, as pessoas naturalmente nascem sem o Espírito Santo, porque lá no passado Deus já disse que tiraria o Espírito Santo, né? Depois que Adão e Eva pecou, Deus falou que tiraria o Espírito dele de toda a carne, né? Só que através de Jesus, né, esse Espírito seria enviado novamente por nós, porque Jesus falou assim, em João 16, 12 e 14: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Lá em Atos 1,8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, é preciso essa descida do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lá em Atos 1,8 fala isso, que a gente tem que testemunhar Jesus, temos que glorificar Jesus, temos que testemunhar Jesus, mas é o Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, dentro de nós, que vai fazer isso. Outra palavra que eu gostaria de mostrar, lá em Mateus 3,11, é o seguinte, porque muitos devem estar pensando, tá, mas o Espírito Santo está em todo mundo. Não, na verdade, o Espírito Santo, para vir descer sobre nós,
também está escrito como deveria ser, na palavra de Deus está escrito. João, quando estava preparando o caminho para Jesus, disse lá em Mateus 3,11: Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Lá em Atos 2, 38 e 39, Pedro falou assim: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, antes de receber o dom, é preciso que a gente se arrependa e se batize. O batismo em água é uma simbologia de que a gente quer morrer, a nossa velha natureza a gente quer deixar de lado e a gente quer viver agora com o Espírito Santo dentro de nós, guiado pelo Espírito Santo, que nos conduz à verdade. Então, é através dessa simbologia do batismo da água, a gente está mostrando que a gente se arrependeu de quem a gente era. Porque na palavra diz que todo mundo pecou, que todo mundo peca, e por isso todos estão destituídos da glória de Deus. Isso diz na palavra. Então, é preciso que todos se arrependam. Todos têm que se arrepender dos seus pecados, porque todos vão pecar, todos pecaram. É o que diz a palavra. Então, a gente tem que se arrepender, e uma forma de manifestar o nosso arrependimento e mostrar que a gente quer uma nova vida em Jesus é sendo batizado em água, né? Então, a gente precisa fazer isso para poder o Espírito Santo descer em nós. Jesus fez isso. Jesus foi, se batizou em água, e aí o Espírito Santo, que veio através da pomba, né, que também foi uma simbologia para mostrar que o Espírito Santo estava vindo nele, né, e repousou sobre ele. Então, Jesus recebeu o Espírito Santo também. E ele, como eu falei antes, Jesus veio para dar o exemplo, para mostrar como deveríamos ser. Então, nós também temos que fazer isso, temos que nos arrepender, temos que nos batizar, e aí sim o Espírito Santo vem habitar em nós, porque o Espírito Santo não habita numa casa suja. O Espírito Santo é santo. Ele vai habitar nas pessoas que queiram limpar a sua casa. Ele vai habitar, né, nas pessoas que queiram um relacionamento com Jesus. Porque Jesus, Espírito Santo e Deus, eles têm a mesma essência, eles são um Deus só. Tem coisas que são mistérios para nós ainda, a gente não entende isso. Mas eles têm a mesma essência, eles são um Deus só, manifestado em 3 pessoas, né? Então, o Espírito Santo vem para quem crê em Jesus, né? Eles estão trabalhando juntos, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Mas para que a gente seja batizado, a gente precisa se arrepender, e o arrependimento envolve uma renovação da nossa mente, né? E porque lá em João 14, 16 e 17 fala assim, Jesus falando, né? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco, vírgula, o Espírito da verdade, vírgula, que o mundo não pode receber, porque não o vê, o mundo não pode receber, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, para que a gente receba o Espírito Santo, a gente tem que crer que Jesus foi, ressuscitou e enviou o Consolador. Porque ele falou, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Só que ele disse que o mundo não recebe. O mundo, quando fala essa palavra mundo, na palavra quer dizer as pessoas que ainda não deram a sua vida para Jesus, né? Que vivem conforme os padrões do mundo, né? Lá em Romanos 12, 2 fala assim, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é preciso que a gente renova a nossa mente e que a gente não ande no padrão deste mundo. O mundo jaz o maligno, já diz a palavra. Deus fala na sua palavra que é Satanás quem domina o mundo. Então a gente não pode seguir os padrões desse mundo. Não é à toa que a gente vê
que as palavras de Apocalipse estão se cumprindo, né? O mundo está decaindo, porque o mundo jaz o maligno. Mas a gente tem que renovar a nossa mente. E renovar a nossa mente manifesta as nossas novas atitudes. A gente renovando a nossa mente, a gente vai pensar diferente e a gente vai, como consequência, agir diferente. E é isso que Deus quis quando enviou Jesus, que a gente manifestasse a mudança de dentro para fora. E para a gente saber a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para cada um de nós, é somente renovando a mente. É só renovando a mente e não andando nos padrões desse mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, 15 e 17, fala assim: Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, eterna, vida eterna, né? Então, aqueles que deixam o mundo de lado, aqueles que nascem de novo, que recebem o Espírito Santo, que têm essa intimidade, buscam a santidade em Deus através do Espírito Santo que nos ajuda. Esses que vão viver para sempre com Deus, que vão ter a eternidade com Deus. Romanos 3, 23 e 24 fala: Quem recebe a Deus, recebe a Jesus. Aliás, 3, 23 e 24 fala: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa libertação, libertação dos pecados. Então é só através de Jesus que a gente vai ser liberto. 2 Coríntios 5,17 fala assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura. Jesus nos perdoa no momento que a gente se batizou, ele já nos perdoou por todo o passado ruim que a gente teve. Quando a gente resolve nascer de novo, que a Bíblia fala que a gente precisa nascer de novo, que eu quero em outro vídeo gravar sobre isso. Quando a gente nasce de novo, a gente está deixando as coisas velhas se passarem. A gente está deixando que o Espírito Santo nos molde, trabalhe dentro de nós. E o Espírito Santo nos capacita para aquilo que Deus quer fazer. É o Espírito Santo o nosso consolador, o nosso auxiliador, como Jesus disse. Então, não adianta você enganar Deus, Deus conhece teu coração, não adianta você dizer assim: eu creio em Jesus, Ele me salvou, mas você continua fazendo os pecados achando que Jesus vai perdoar porque já bastou aquele sacrifício que Ele fez, todos os pecados são perdoados. Não. Quem está em Cristo, como diz a palavra, como eu já falei, quem está em Cristo anda como Ele andou. Quem realmente está em Cristo anda como Ele andou. Então, a gente não pode achar que vamos enganar a Deus, né? Ou achar que Deus perdoa tudo que eu faço, já creio em Jesus. Não, não é assim. A palavra diz que realmente quem se arrepende, quem está em Cristo, tem uma nova vida. Muda a sua vida e deixa o mundo de lado. Não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva comprar uma casa, comprar um carro, não é isso. Mas tudo aquilo que passa do limite, tudo aquilo que tira o espaço de Deus na tua vida, tudo aquilo que preenche o teu coração no lugar de Deus, aí já é pecado. Aí você tem que rever as suas prioridades, né? A gente, ali no em 2 Coríntios 5, 15 e 18, tem uma palavra que fala assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ou seja, a velha criatura tem que ser deixada. Mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo.
Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Ou seja, aqui vocês estão entendendo por que eu estou gravando esse vídeo. Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Todos nós que já conhecemos a Jesus, que temos uma intimidade com Jesus, que somos novas criaturas, que nos batizamos de novo para redimir nossos pecados. Ele quer que a gente fale para as pessoas as boas novas. Ele quer que a gente comunique e mostre para as pessoas. É uma obrigação nossa que a gente faz em amor. É uma obrigação. Não no sentido de, eu preciso fazer isso. Não, mas é por amor a Deus, por amor a Jesus e a tudo que Ele fez por mim. Tudo que Ele manifestou em mim. E para mim, é que eu desejo fazer isso para que as outras pessoas experimentem tudo que eu experimentei com Deus. Deus mudou o meu caráter, Deus mudou a minha vida inteira. Eu era imunda. Só Deus sabe tudo aquilo que eu fiz em secreto. Só Deus sabe de onde Ele me tirou. Como diz a palavra, Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso comigo e eu quero que Ele faça isso com você. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para que você receba também de Deus aquilo que Ele tem para você. Ele tem coisas grandiosas para fazer através da sua vida. E Ele quer que você viva para Ele. Ele quer que você tenha uma vida nova, onde Ele é prioridade, onde o teu amor, o amor por Ele que cresce no teu coração seja tão grande, mas tão grande a ponto de você querer falar pro mundo, gritar pro mundo. E é por isso que eu tô aqui, gente, porque o meu amor por Deus me dá essa ousadia, o Espírito Santo que habita em mim me dá essa ousadia para glorificar Jesus. Como diz a palavra que a gente já leu. Né? E 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Ele nos enche de poder. E a ponto da gente crer que Deus fala com as pessoas através das nossas bocas. Porque quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, Moisés falou: eu não vou falar com o rei lá do Egito. Eu não sei falar, eu sou gago, eu não consigo falar. Mas Deus disse: eu criei a sua boca. Eu falarei através da sua boca. E o Espírito Santo, que antes habitava em algumas pessoas só, hoje em dia é para todos. Hoje em dia é para todos e Deus é o mesmo. Antes, ontem, hoje e eternamente será o mesmo. E Ele quer fazer isso também nas nossas vidas. Deus fez coisas grandiosas através da minha vida. Deus já fez milagres grandes na minha vida. Um dia eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso. Deus já me revelou coisas sobre pessoas da minha família. Deus já fez muitas coisas. E Ele quer usar a vida de cada um de vocês também. Basta vocês deixarem Jesus entrar, porque em Apocalipse Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu farei morada e cearei contigo. Se vocês deixarem entrar, se vocês abrirem a porta. Porque Jesus não vai escancarar a porta. Jesus vai bater, como Ele está fazendo agora, vai bater na sua porta. A escolha é sua, se você vai deixar Jesus entrar na tua vida ou não. Se você vai abrir a porta e cear com Ele. Ou seja, não é só uma oração antes de dormir. A palavra de Deus diz que a gente tem que orar em todo o tempo, em espírito. A gente tem que estar com Deus a todo tempo, mentalizando, pensando em Deus, falando com Deus, em espírito. É uma coisa que eu venho aprendendo ainda, mas Deus vai mostrando para nós como a gente tem que fazer isso. Basta a gente abrir a porta, que o resto, o Espírito Santo vai falar em nosso coração e vai nos mostrar, vai nos capacitar e vai nos dar sabedoria. Como a gente já leu, né? Das coisas de Deus só o Espírito Santo sabe. E a gente só vai saber se a gente tiver o Espírito Santo dentro de nós. Aí a gente vai ter discernimento das coisas espirituais.
Porque para o mundo é loucura as coisas de Deus. Como disse a palavra, a gente leu. É loucura. As coisas de Deus são loucura para a humanidade. Mas para quem é espiritual, consegue discernir as coisas como elas são realmente. As coisas espirituais são muito mais reais do que aquilo que a gente vê, as coisas que a gente vê com os nossos olhos. As coisas espirituais a gente vê com o nosso espírito, mas e são muito mais reais do que aquilo que a gente vê com os nossos olhos. Então, é isso, gente. Eu gostaria de fazer com que vocês pudessem pensar, buscar mais a Deus, porque as coisas todas vão se passar, só o que é eterno é a palavra de Deus. Só o que é eterno são as coisas espirituais, as coisas que a gente vê, essas coisas vão passar, então a gente tem que crer em algo além disso. E é através da palavra de Deus, da Bíblia, que Deus se manifestou de geração em geração. E a gente vive no momento da graça, onde através de Jesus, que foi e enviou o Espírito Santo para cada um de nós, o Espírito Santo quer habitar em cada um de nós. Deus vê você aí onde você está, mas Ele vai enviar o Espírito Santo para habitar em você quando a tua casa estiver limpa. Então não ache que Deus vai se moldar a nós que temos que nos moldar aquilo que Deus quis desde o princípio. Então é isso. Eu agradeço porque foi um pouco demorado, né? Tudo que eu tinha para falar aqui, mas é o que o Espírito Santo tem falado no meu coração. O Espírito Santo tem mandado eu gravar esses vídeos. Esse é o primeiro de muitos que ainda vão vir, eu quero ainda fazer muitos outros. Sei que muitos não vão concordar, mas eu creio, pelo poder de Deus, que essa palavra vai servir para algumas pessoas, né? E eu faço por essas pessoas, né? Porque Deus ama cada um de nós e se uma pessoa ouvir, para Deus, já o céu já entra em festa. Então é isso. Eu agradeço a atenção e desejo que Deus entre no seu coração e te abençoe muito. Amém.